Senhoras e senhores, Deus morreu. Deus é uma criação, uma invenção do medo e da consciência dos seres humanos. Essas são frases do filósofo alemão do final do século XIX chamado Nietzsche. Nietzsche afirmava em seus diversos livros que, se Deus não existe, as regras, as leis que foram inventadas, né, para punir, para oprimir a consciência dos seres humanos, se Deus não existe, os homens, o novo homem, o além-homem pode fazer o que quiser fazer. Então, se porventura ele roubar, assassinar, matar, escravizar, extorquir, invadir as terras alheias, explorar e guerrear, não deve haver na cabeça deste novo homem, deste além-homem, não deve haver nenhuma consciência de culpa, porque ele está agindo conforme os seus próprios instintos, conforme a sua existência, a sua vitalidade, uma vez que a vida, em toda parte, respira guerra, respira conflito, respira essa dialética que, na verdade, é uma unicidade. E o que é único, o que é universal, é a labuta enquanto fundamento da existência. Portanto, se não há Deus, não há lei, não há punição, não há consciência de culpa, não há moralidade, nem o bem, nem o mal. A crueldade, qualquer que seja a crueldade, ela sequer pode ser classificada assim, como algo que é cruel. Não é cruel, é o vital. A natureza funciona dessa forma em todo o canto, em todo o mundo. Mas também, se não há Deus, se não há essa sacralidade, né? E Nietzsche, ele tem esses pressupostos, as ideias anticristãs. Se não há Deus, as leis, não é, o Código Penal, as leis morais, não é, sobre a conduta e as ações humanas, elas também são invenções, elas são criações, são metafísicas, porque, na verdade, visam favorecer os grupos que as criaram. Portanto, o novo homem, a cabeça do novo humano, o para além do homem, esse homem entre aspas, ele não deve calcar os seus desejos, as suas vontades em nenhuma lei, percebe? E atender a nenhum tipo de ordem, nem julgamento, seja jurídico, julgamento, seja moral. Percebe? Então, esse foi um breve resumo desse heraclitismo, né? Desse niilismo, desse anticristianismo que fundamenta as ideias de Nietzsche, esse filósofo alemão do século XIX. Nietzsche afirma que, se porventura viesse a acreditar em um Deus, esse Deus ele precisaria dançar, né? Ele só acreditaria em um Deus que dança. Ora, esta dança também ela tem uma semântica, um sentido, uma interpretação muito mais ampla. Nos candomblés, por exemplo, a dança e o cantar são formas de meditação, de esvaziar a mente. Eu creio e eu interpreto assim, ou seja, Nietzsche, ele fala desta dança enquanto alegria, não é? Enquanto o esvaziar mental da consciência. No candomblé a gente dança e canta para esvaziar a mente, para relaxar, para ganhar força e vitalidade diante da vida, que é conflito e embate o tempo inteiro. Percebe? Só que para as religiões de matriz africanas, os candomblés no Brasil, a vida que também é catástrofe, que também é conflito, ela deve ser encarada com alegria, com o dançar, com apreciar, com esse revitalizar, porque
nós todos vivemos no meio ambiente, e o meio ambiente significa dizer árvores, rios, mares, terra e ar. E na nossa filosofia, na nossa cosmovisão, devemos cuidar de tudo isso. E os seres humanos fazem parte desse meio ambiente, portanto, devem ser acolhidos. Então, a filosofia precípua básica nos candomblés é a solidariedade, é a inclusão, é o altruísmo, o ajudar, você percebe? Ajudar a comunidade, o meio ambiente, tudo que há em volta. Portanto, nesse sentido, se difere da visão nietzschiana, que é muito mais egocêntrica, egoísta, individualista, e que, para ele, a tragédia e a alegria são sinônimas, fazem parte da vida e tanto faz. Percebe? A vida deve ser vivida como ela é, sem invenções metafísicas, ele considera sem as superstições. Percebe? O filósofo Nietzsche é um dos 10 mais lidos no Brasil e também um filósofo muito lido em todo o mundo. Isso significa dizer que professores, intelectuais, militares, médicos e políticos leem muito Nietzsche, ou seja, a população, de algum modo, já tem na mente esses valores, entre aspas, né? Essa postura, não é? Mesmo que embutida, silenciosa, percebe? Mesmo sem muitas vezes transparecer essa agressividade, quem sabe natural, mas já pensa assim. A sociedade brasileira e no mundo pensa assim, não é? Elas nem sempre podem efetivar as suas condutas, né? Porque tem a lei, tem as regulações que proíbem as manifestações de violência, de agressividade, de guerra, de extermínio do outro. Percebe? Mas na mente, na cabeça, muitas pessoas pensam assim. Então, eu quis exatamente estabelecer as diferenças, não é? E as diferenças entre o pensamento, que é muito corrente nas sociedades brasileiras e mundiais, e a nossa cosmovisão dos candomblés. Percebem? Eu agradeço pela gentileza em ouvir este vídeo. Muito grato, muito obrigado, se inscrevam.